Daí, meus caros, beleza? Faz tempo que eu não gravo um vídeo. Então, tava eu aqui em reforma, construindo, pintando, arrumando, eu e Terezo, teve mais gente que passou por aqui também para dar uma força, mas assim, a gente está em processo de reforma aqui nesse momento de férias aí, de final de ano, e naquela correria, tentando fazer um monte de coisa aí para melhorar um pouco o Espaço Maker. Entre uma pintura e outra, eu dei uma paradinha aqui para dar uma descontraída, e acabei implementando uma coisa que eu já queria implementar faz tempo, e na verdade foi muito mais fácil do que eu imaginava, bastou sentar o traseiro aqui e fazer. O que eu fiz basicamente foi uma parte de IoT, tá, envolvendo um circuitinho com ESP, eu usei um ESP, vou mostrar agora aqui, usei um ESP32, não, minto, um ESP8266, junto com um sensor que é o CST013, que é um sensor para monitorar corrente, então eu consigo detectar a quantidade de consumo de energia que eu tenho na minha casa. Eu fiz para uma fase, a ideia é fazer bifásico ou trifásico também, mas eu vou mostrar como é que está funcionando o projetinho e como te falei, está extremamente simples e cru. O que eu precisava agora, por isso que eu estou gravando esse vídeo? Eu quero ver se alguém tem interesse em continuar esse projeto, principalmente na parte de front-end. Então a parte de back-end está tranquilo, está sossegado. Não usei quase nenhuma API pronta, usei basicamente MySQL, banco de dados, tá? PHP, para poder gravar isso no banco de dados. E o que o circuito faz? O ESP lê os dados, vamos mostrar, peraí, deixa eu abrir aqui. O ESP lê os dados, deixa eu carregar a câmera aqui. Essa aqui é a câmerazinha com o ESP, então ó, o ESP está aqui, é um ESP Mini D1, tá? Esse ESP Mini está ligado junto aqui ó, com o sensor, com o CST013, que é um sensor não invasivo de corrente. Então ele está monitorando aqui a corrente que tem nesse Sonoff. Aqui tem um Sonoff ligado, que é só para automatizar a liga e desliga, não precisaria, tá? Não é esse o foco. Então o que ele faz? O ESP8266 que está aqui, ele lê a corrente que está passando nessa carga, que eu coloquei uma lâmpada aqui ó, de 100 watts para a gente estar testando. Tá? Então eu ligo a lâmpada aqui, ele acende, né, eu ligo o Sonoff e apaga a lente. E ele vai monitorar isso. Tá? Vamos lá, então o que eu fiz? Eu leio os dados de corrente, tá? E envio isso para um banco de dados. Esse é o caminho que eu vou fazer. Primeiro foi o programa que eu usei, extremamente simples, pequenininho, que está aqui. Vou passar uma revisão bem rápida nele. Tá? Tem aqui ó, uma temporização, o IP. Esse meu IP hoje está fixo, mas eu posso colocar um domínio qualquer aqui, um IP dinâmico. Esse é o arquivo PHP que eu chamo, e no qual eu vou passar alguns dados. Faço algumas inicializações aqui que não venham ao caso. Esse cara aqui é inicialização da biblioteca do sensor. Tá? Então ele lê a biblioteca do sensor e verifica algumas informações. O que ele pega basicamente é a corrente. Tá? Pega a corrente e ele monta uma stringzinha aqui, ó, dizendo qual é a tensão da rede, qual é a corrente que ele está consumindo e calcula a potência. Então ele pega a tensão da rede, ele pega a corrente e calcula a potência. Bem sossegado, imprime na serial. Além de imprimir na serial, ele pega esse dado aqui ó, e manda para essa funçãozinha aqui, ó, envia, que eu coloquei ela aqui. Ó. Na função envia, eu passo dois dados. Eu passo a porta, essa função envia é uma função genérica que eu criei. Tá? Eu passo a porta, tá? E passo o dado que está naquela porta. Então eu poderia chamar essa função em vários ESPs diferentes ou vários Arduinos diferentes, no qual cada um diz outra. Quando ele manda para o banco de dados, ele também manda um MAC address. Então se eu ver em algum lugar aqui, eu mandando o MAC address, tá? Então aí o que ele faz? Tá aqui, ó. Logo aqui embaixo ele já monta a string que ele vai enviar. Então quando ele monta a string que ele vai enviar, ele pega o host e o nome do arquivo. Na verdade é uma coisa que eu configurei lá no início, lá que é o nome do arquivo tá aqui, ó, e o host. Ele concatena essas duas informações para montar a string HTML. Tá? Então vamos voltar lá em envio. Então ó, a string HTML tá aqui, cadê? Aqui, ó. Então aqui ele está montando a string HTML, tá? Então com o nome que é o IP, aqui o host é o IP e aqui o arquivo PHP que eu estou usando. Aí ele põe interrogação, passa o MAC address. Então ele busca o MAC address da placa e passa o dado da qual é a porta que eu estou usando e qual é o dado que está na porta. E só no banco de dados, vamos lá para o banco de dados, eu deixei aberta outra janela aqui no banco de dados, cadê o banco de dados?
Aqui no banco de dados. E acho o banco de dados agora. Não tá aqui o banco de dados. Espera aí que eu perdi. Tá aqui na outra tela. Espera aí que eu vou ter que puxar para cá para vocês verem. Aqui, ó. Aqui tá o banco de dados. Deixa eu tirar o zoom um pouquinho. Então tá aqui. Tá a minha tabela dados. Tá? Dentro da tabela dados ele passa aqui, ó, o MAC address, passa a porta e passa o dado. E aqui ele passa um data e hora, que é um timestamp, que ele fica pegando a data. Não é o OSP que manda essa data e hora. É a hora que o banco de dados recebeu aquele pedido, aquele request. Tá? Por que isso? Porque daí eu não preciso me preocupar com o OSP fazendo RTC, nem NTC, nem NTP, nem pegando hora da internet. Eu não preciso pegar nenhum NTP para pegar a hora da internet. O próprio banco faz isso. Tá? Já tem vários registros aqui, vamos apagar eles. Vamos deixar zeradinho, só para. Eu coloquei, claro, um tempo bem rapidinho aqui, só para testar funcionando. Vamos, estrutura, ainda está com o nome BTEC aqui. Dados, limpar. Então vou limpar o banco. Ok, limpar o banco. Ok, o banco está limpo, então ele vai começar a preencher daqui a pouco, quer ver? Vamos clicar aqui na tabela, ele vai mostrar, ó, tá preenchendo já. Eu acho que eu coloquei a cada 1 segundo para preencher, só para teste. Claro que na vida real a gente não vai fazer isso. Então ele faz o que, ó? Ele manda o MAC address, manda qual é a porta 17 no ESP8266, no D1, é a entrada analógica A0, tá? Então é a porta 17 dele. Aqui ele mandou o dado 8, tá? Ele fica oscilando bem baixo. Esse número eu estou multiplicando por 1000 a corrente, então na verdade ele tem que dividir por 1000 esse número que está aqui para ter o valor da corrente mesmo. Tá? Então aqui ele diz a data e a hora que ele mandou. Se você ficar atualizando aqui, você vai ver que ele está carregando. É o ESP que está mandando. Tá? Vamos voltar lá. Então aqui ele mostra os dados do banco. Então, voltando ao nosso monitor, então esse cara aqui, ó, essa string que ele está montando é que está chamando uma página PHP. Vamos lá na página PHP. Aqui, ó. Tá chamando essa página PHP aqui, ó, dados, nada a ver o nome. Nessa página PHP, ele faz a conexão com o banco de dados, tá? E ele manda aqui, ó, ele pega o MAC address, a porta e o dado, monta uma string SQL e grava isso no banco de dados, que é isso que vocês estão vendo. Então essa telinha que está aqui é que o Arduino conecta, o ESP8266 conecta. Então recapitulando aqui para quem não entendeu. Tá? De novo, a ideia não é nem que a ideia desse vídeo não era nem explicar mais detalhado, mas já como mania de professor, já que eu estou mostrando aqui, minha tela está piscando aqui porque eu estou com um problema no cabo da webcam. Mas vamos lá. Então o que ele faz? O ESP8266 monta essa string aqui, eu já vou mostrar ele enviando. Essa string ele chama esse arquivo dados_dados.php, que faz a conexão com o banco e, por sua vez, grava no banco registro. Ponto. Tá funcionando redondinho, é bem sossegado fazer isso também, não tem com o ESP8266, é ridículo de fácil. Tá? Vamos continuar aqui. Posso até uma hora gravar um tutorial mais detalhado sobre isso. Deixa eu voltar aqui no monitor. Tá. Depois que ele monta essa string, ele joga dentro do buffer, ele imprime na serial, faz um begin aqui, ó, e manda essa string, manda esse request. Então aqui, na verdade, ele só montou a string e aqui que ele faz o envio mesmo. Depois ele tem alguns testes, post, dados, se enviou, se não enviou, não interessa muito o que tem aqui. Então essa aqui é a função que vai fazer o envio desse request para gravar os dados. Então enviou bonitinho, tá redondinho. Qual que é a minha ideia? É eu ter vários dispositivos, cada um ele vai gravar com um MAC address diferente. Então aqui, ó, eu vou ter um MAC address diferente e vou ter aqui a rotina do que está acontecendo. A ideia qual é? Que a gente coloque isso de forma coringa. Eu posso ter um ESP que está enviando dados do nível de água da minha caixa d'água, da temperatura da casa, da quantidade de corrente consumida, quantidade de alimentação, de ração que tem na comida do cachorro, lá no reservatório, no boiler de água da chuva, na cisterna. Então não interessa, eu posso usar o mesmo ESP, por isso que está de forma genérica, por isso que não fala nada de corrente, tensão, potência, nada. É simplesmente um ESP que tá nesse MAC, que tem esse MAC address, que está mandando da porta 17 o dado 8. Ou seja,
Dessa forma genérica, eu posso ter milhões e milhões e milhões de ESPs. Isso aqui é extremamente barato. Esse ESP aí custa menos de R$10, custa esse ESP. Então você pode ter vários dispositivos desses esparramados, que é IoT, mandando dado para o teu banco de dados. Não usei MQTT, tentei fazer o mais simples possível e populando o dado. Beleza. Até que funcionou redondinho, tem que melhorar, tem que ter uma outra tabela que vincule a esse MAC Address, a porta 17, é um medidor de tensão. Então eu preciso ter depois uma outra tabela para fazer esse detalhe, mas não foi o meu foco agora. Aí agora eu vou mostrar por final o gráfico. Daí eu criei um outro programinha, tá, em PHP, cadê? Gráfico, aqui ó. Criei, usei uma biblioteca pronta também, o PHP, o PHplot, a versão 6 que eu estou usando, tá? Ele faz um monte de coisinha, ele conecta no banco. Então, assim, uma coisa é o ESP mandar os dados para o banco. Tá populando o banco, tá? Ligou o ESP e tá enchendo. Fica enchendo o banco. Claro, tem que depois configurar o tempo que ele faz isso. Se eu fizer, eu estou fazendo uma vez por segundo, esse banco vai ficar gigante, né? Se esse ESP vai ficar ligado muito tempo. Mas vamos lá, isso é outro ponto. Então, passo número 1, o ESP mandando dados para o banco. Redondinho. Passo número 2. Criei um pequeno programa em PHP, uma paginazinha em PHP mega simples, é aí que eu preciso de ajuda, no qual ele faz faz uma query, faz uma consulta no banco, vem lá e busca os dados que tem, data e hora, para poder fazer a plotagem de um gráfico, e ele vai montar aqui, ó, setando os gráficos, qual que é o formato, corrente, hoje só está funcionando com a corrente, depois vai ter potência e tensão também. É só pegar, para ter a potência é fácil, é só multiplicar pela tensão, é sossegado. E aqui ele monta o gráfico. Olha como é que ficou a carinha dele. Então deixa eu limpar o banco antes, Vamos lá limpar o banco de novo. Clica aqui, vamos limpar o banco. Limpar a tabela. Limpei a tabela. Tá? Aí vamos ver funcionando do zero. Então, ó, começou a funcionar aqui, os dados zerados no banco, ele está começando a preencher agora. Né? Então, se eu olhar lá no banco, está começando... Cadê? Eu perco as telas aqui. Cadê o banco? Ó, vai começar a preencher agora aqui, ó. Então, ó, 21 horas e 36 minutos. Começou a atualizar a tela aqui. Você vai ver, ó, 21 horas e 36 e 38. Ele já vai atualizar ali também. Pera aí. 21, 36 e 48. Ó, já atualizou todos esses dados aqui. Se eu ficar atualizando aqui, vamos ver, ó, tá preenchendo, tá? E ele vai montando o gráfico. Vamos lá, que é o que eu quero, é o gráfico. Então, ó, tá montando o gráfico, minha luz tá apagada. Se você olhar ali na fotinho, bati aqui, ó. Se olhar aqui nessa imagem aqui, ó. Deixa eu focar um pouquinho mais. A luz tá apagada, tá? A lâmpada tá apagada. E ele tem ali uma interferência, na verdade, um ruído que tem na linha mesmo. Até por causa dos próprios jumpers que tem aqui, meio aranha. Acaba tendo um ruído aí, uma corrente muito baixa. Então ele tem ali, ó, só de eu bater a mão ali, ele já deu um pico de corrente ali, ó, maior, tá? Então é normal isso acontecer. Aqui eu mandei ele colocar, quer ver? Deixa eu abrir o PHP lá. Eu mandei ele ler, acho que os 60 últimos registros. Então no SQL aqui, ó, fiz um select, hora e dado, da tabela dados, né? Ordenando pela chave, de ordem decrescente, com limite dos últimos 60. Então ele vai mostrar os últimos 60 ocorrências. Se eu tirar isso daqui e colocar todos, fica muito grande. Daí fica muita informação. Mas vamos lá, o gráfico que é o que interessa. Então lá, ele está praticamente zero aqui, tá? Uma corrente bem baixa. Tá? E vão agora ligar a lâmpada. Essa lâmpada é uma lâmpada de 100 watts, né? Então eu vou acender. Opa, desmaiou a lâmpada. Vou acender a lâmpada aqui para vocês verem como é que vai ficar. Tá. Ó, acendeu a lâmpada na hora, ele já sobe a corrente lá. Deu um pico de 2.4, tá? Estabilizou em 1. Esse pico aqui, às vezes, até eu batendo nos fios aqui, pode ser algum mau contato. Mas é isso aqui que me interessa, ó. Ele estabilizou em quase 1 ampere, que é mais ou menos o consumo de uma lâmpada aí de 100 watts, realmente. Tá bem perto, o valor, a precisão, tá bem interessante. O que eu quero fazer com isso? O que eu preciso? Cara, pontapé tá aí, eu preciso agora desenvolver um sistema no qual eu controle isso dentro da minha casa. Então, ó, vou apagar aqui, ele vai diminuir, vai cair ali, caiu a corrente, tá? Cara, é muito fácil fazer, é muito fácil. Só que o que precisa? Precisa ter agora um sisteminha melhor. O que eu quero ver? Eu quero ver esse gráfico quando ligar a geladeira, quando ligar o chuveiro, quando até ligar uma televisão, uma lâmpada, e eu consigo ver o desenho da vida durante o dia inteiro, como é que foi a minha casa. Ó, ficou o chuveiro tanto tempo ligado,
tem 3 pessoas na casa, então ficou 3 momentos de banho. Esse aqui foi um momento maior, esse aqui foi um momento menor. E com isso eu consigo aplicar um monte de técnicas depois e regras para tentar reduzir o consumo de energia elétrica, que hoje o bicho está pegando o consumo de energia elétrica. Isso pode ser aplicado para a água também. Consumo de água, eu posso fazer esse gráfico para temperatura, para umidade, detectar planta. Na verdade, isso aqui é genérico. Então, eu poderia estar verificando como é que está a umidade da minha estufa hidropônica ou do meu jardim aqui que o Guilherme fez lá, o Bonnie Clyde, e está irrigando de forma automática a floreira aqui do Espaço Maker. Então, antes disso, as plantas não vingavam porque eu também não regava nada. Eu queria ver os gráficos. Ó, aqui é o gráfico do tempo que ele está úmido, como é que está a umidade, como é que está a chuva. Comparar o gráfico de chuva. Ou seja, para que eu vou usar isso? Eu posso usar para qualquer coisa. A pergunta é, quem que está afim de, principalmente a parte de front-end, precisa desenvolver uma coisa mais elaborada e a gente mergulhar aí num projeto de um IoT nosso, prata da casa, todo ele aqui dentro. O banco de dados está rodando no servidor aqui nosso também. Então tudo isso é local, tudo interno, a gente não está usando nenhum recurso externo. Veja lá quem tiver interesse, comenta no vídeo, eu vou postar esse vídeo porque eu ia mandar no grupo nosso, mas como o vídeo ficou gigante, eu vou colocar acho que no YouTube, depois se quiserem comentem alguma coisa. Beleza? Espero que tenham gostado, o projetinho ficou bem sossegadinho, olha aqui ó, esse aqui é o ESP8266, né? Ali tem o sensor que eu te falei, ó, que eu falei para vocês. Aí a lâmpada e o Sonoff ali, o Sonoff tá de enfeite só. É só para poder ligar e desligar a lâmpada de forma prática, tá? E daí o gráfico que acaba mostrando o resultado, beleza? Espero que tenha gostado, qualquer coisa eu converso mais e a gente mostra mais detalhe, mas é banana fazer esse negócio, bem facinho mesmo. Deixa eu parar a gravação que tá gigante esse negócio. Falou, abraço, hasta!